Hoje eu quero falar com vocês sobre a fé que salva, mas a fé que custa. E eu queria que você olhasse essa próxima imagem e eu queria que você falasse para mim, o que você sente quando você vê essa imagem? O que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Jesus. Que mais? Que mais? Ressurreição, crucificação. Que mais? Sacrifício. A gente olha para essa imagem, a gente parece que sente tudo isso, né? Tem uma matéria que chama branding, né? Que é a gente trabalhar a marca das pessoas. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, vamos fazer um experimento aqui que eu já fiz algumas vezes. Você vai falar a primeira coisa que vier na sua mente, tá bom? A primeira coisa que vier, você vai falar. Por exemplo, marca de sabão em pó. Olha, por que todo mundo falou, meu Deus do céu. Agora a gente vai ter 50-50 aqui. Marca de achocolatado de criança. Nescau e Toddy, tá vendo? Por quê? Porque essa marca ela foi construída, a gente vê sobre isso, pensa sobre isso, a gente experimentou sobre isso, então ela já tem uma imagem, um significado na nossa cabeça. A gente não fala assim, nossa, preciso comprar um achocolatado para o meu filho tomar de manhã. Você fala assim, amor, vai lá no mercado e compra o Nescau para as crianças. Você não fala assim? Vai lá e compra Toddy para as crianças porque o Toddy acabou. Aí ele volta com um saco daquele chocolate que custa 30 centavos o pacote, que é o Nescau mais barato que tinha lá. E a gente vai mudando os nomes porque já tem o significado. A cruz pra gente é assim também. A gente olha isso aqui e a gente já sente paz, a gente lembra do sacrifício de Jesus. Você olha para a cruz, você se sente amado, você lembra e fala assim, poxa, Deus me ama, né? Deus, ele se importa comigo. E agora eu queria que você falasse o que vem na sua cabeça quando você olha essa próxima imagem. O que vem na sua cabeça? Forca, morte. Que mais? Tristeza. Que mais? Te dá uma sensação ruim pensar numa corda no seu pescoço, ser pendurado sem respirar ou não? Vamos fazer um outro experimento. Aperte sua garganta bem forte 1 minuto. A gente passa por isso lá na academia e é bem ruim quando alguém aperta seu pescoço e você perde a consciência. E esse aqui leva à morte, né? Próxima imagem. O que você pensa quando você vê sobre isso? O que é isso? O que pensa? O que a gente pensa? Cortar papel. Separar a cabeça do corpo. O que mais? Morte. O que mais? Sangue. Execução ou não? Execução, aí vai doer, velho. O Léo falou, tomara que esteja cega, aí vai doer, pancadão aqui. Quando você olha isso daqui, o que você pensa? Caçar. Que mais? Vocês sabem que esse modelo aqui foi um dos usados pelo pessoal na execução no Holocausto, né? Dessa arma aqui. Você pensa em matar, caçar, morrer. Isso aqui eu acho que vocês... Quem sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso, não? Alguém sabe? Esse aqui são os modelos de crucificação das cruzes romanas, né? Eles tinham esses modelos aqui. Então, o primeiro modelo é o que tem um tronco, ou tem uma não sei se é estaca ou viga, né? Que fica presa no chão e o cara sobe com a parte de trás da trave e aí ele é pregado lá. O segundo é um T, a cruz já está lá e o cara é pregado assim. A terceira é a forma como nós conhecemos de Cristo, né? E a quarta era um tronco de árvore que já estava lá mesmo e tipo assim, vamos usar esse aqui mesmo que a gente já aproveita que é menos trabalho e o cara era pregado tudo torto lá. Esse aqui eram os símbolos eram os modelos de cruzes que tinham no Império Romano. Todos esses modelos, todos esses instrumentos são para execução. Eles são para morte.
eles foram usados para matar pessoas. Inclusive, a última guilhotinada aconteceu recentemente na França. Vocês sabiam disso ou não? Muito recente que aconteceu, tem foto, procurando no Google lá, teve uma execução pública por guilhotina na gloriosa França, né? E o cara perdeu a cabeça lá, o Saddam Hussein foi enforcado. Vocês lembram dessa cena? Eu estava na praia quando isso aconteceu. Ele foi enforcado, são instrumentos de execução. E a última imagem, que talvez seja a que a gente mais tenha na cabeça, porque você olha isso daqui, você já sabe o que significa. E por que eu estou dando essa introdução? Porque quando Jesus falou de tomar a sua cruz, ele não estava falando de um símbolo religioso. A cruz é para nós um símbolo religioso hoje. A hora que o sol tá para cá e ele bate de cá para cá, fica uma cruz no chão, porque tem uma cruz aqui em cima da nossa igreja, que acho que ninguém viu, mas tem uma cruz aqui. E aí bate a sombra e a cruz fica aqui. Por quê? Você olha uma cruz, você sabe, é uma igreja, é um padre, é um pastor, é um cara que é crente, porque ele colocou a cruz lá no carro, o cara anda com crucifixo. A cruz hoje para nós é um símbolo religioso. Quando Jesus falou de cruz, a cruz era um fuzil, a cruz era uma forca, a cruz era uma guilhotina. Carregar a cruz significava literalmente que a pessoa estava indo morrer. Não significava outra coisa. Não significava que espiritualmente a pessoa estava passando por um processo de purificação, ou que ela tinha que internamente. Não, quando Jesus falou assim, sem pegar a cruz e morrer, as pessoas que pegavam a cruz, os condenados pelo Império Romano, eles tinham mais alguns minutos de vida. Eles tinham o caminho da onde eles pegavam o tronco, a trave, até chegar no lugar de execução, vamos supor 30 minutos, 40 minutos andando, era o tempo que ele tinha de vida. Ele já não tinha mais vontade, ele já não tinha mais direito, ele já não tinha mais futuro, porque era o que restava. Era a cruz e a morte. E eu precisava fazer essa introdução, porque senão a gente lê esse texto aqui, e o que vem na nossa cabeça é a imagem da primeira cruz, que traz para a gente esse sinal, esse sentimento de ressurreição, de amor, de vida, do símbolo religioso que a cruz se tornou para nós. Mas a gente precisa entender o que a cruz significava quando Jesus falou que era para a gente pegar ela. Então imagina que se fosse hoje, Jesus falasse assim, você vai pegar a sua guilhotina e você vai ser guilhotinado se você quiser me seguir. Ou você vai entrar num pelotão de fuzilamento, você vai colocar a venda, amarrar sua mão para trás, se você quiser me seguir. Ou você vai pegar a sua forca, você vai amarrar na árvore se você quiser me seguir. Então o choque quando Jesus disse isso seria a mesma coisa de eu hoje falar para vocês, pessoal, eu trouxe aqui um monte de corda, cada um pegue a sua, e quem quiser seguir Jesus vai ter que amarrar ela no pescoço. Todo mundo vai falar assim, maluco, tá falando pra gente se suicidar coletivamente, prendam esse cara, tá endemoniado, Beelzebul. Mas quando Jesus disse isso, é isso que ele estava dizendo. A partir do momento que você fala, eu quero ser o seu discípulo, não tem mais outro caminho. Não tem mais outro caminho. Lucas capítulo 14. Ora, iam com ele grandes multidões. Isso é muito doido. Hoje nós brigamos, né? As pessoas querem likes, elas querem curtidas, elas querem relevância. Você vê as pessoas fazendo coisas bizarrices, terríveis, só para conseguir bombar no YouTube, no Instagram, no TikTok, muitas vezes sem ganhar dinheiro nenhum, é só para falar que tem tantos views e tantos likes. E tinha uma multidão interessada em Jesus, seguindo Jesus, indo atrás de Jesus para onde ele ia. E aí Jesus vira e para essa multidão, que ele não tinha a menor intenção de agradar, ele fala assim, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e as suas irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
O que essa palavra aborrece? Ela significa, na origem do grego, ela significa odiar. E aí a gente teve um probleminha com as primeiras traduções, porque ficou assim: quem não odiar o seu pai, a sua mãe, papai. Isso trouxe um pouco de problema para as pessoas que, algumas décadas atrás, interpretaram literalmente a palavra odiar. Porque o sentido dessa palavra, quando a gente vai para o hebraico, que é a origem de todas as coisas, significa colocar em prioridade. Então, significa, Jesus está falando mais ou menos assim, ó: se alguém vem até mim e coloca em prioridade o seu pai, a sua mãe ou a sua mulher, você não consegue ser meu discípulo. Quando você me coloca em prioridade, muitas vezes pode ser que as pessoas ao seu redor ficarão aborrecidas, entristecidas, contrariadas. Porque quando Jesus disse isso, a gente tem que entender que acreditar que ele era o Messias, o Filho de Deus, significava muitas vezes que a pessoa seria expulsa da sinagoga, ela seria expulsa de casa, ela seria maltratada pelos pais, pelos vizinhos, ela mudaria toda a sua estrutura social, porque aquela pessoa acreditou que Jesus era o Messias. E isso era uma blasfêmia para os judeus. Falar que Jesus era o Filho de Deus. Então a gente vai perdendo um pouco dessas coisas, porque se você um dia não gostar mais de vir na igreja aqui por algum motivo, 5 quarteirões para lá tem mais 2 igrejas. Entendeu? Se você descer aqui, tem mais 2 igrejas. Se você for lá na entrada da cidade, tem mais uma igreja gigante. Se você for lá nos seus bairros que você mora, tem mais umas 15 igrejas. O que a gente faz? A gente troca. Aqui não era isso. Aqui Jesus ele estava falando assim: olha, quando você me assume como Senhor, você quer ser meu discípulo e ouve as minhas palavras, o que vai acontecer? Se você tiver outras coisas em primeiro lugar, você não vai conseguir. Por quê? Porque ia custar para as pessoas isso. E qualquer um que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então Jesus aqui ele está falando não de um instrumento de religião. Ele não está falando isso. E eu só queria hoje tentar desmontar isso da sua cabeça. Entendeu? Jesus ele está falando daquele... Põe a imagem do fuzilamento lá, Lu, por favor. Jesus estava falando, quando ele falou, as pessoas entenderam isso daqui, ó. Quando Jesus falou pegar a sua cruz, a imagem que montou na cabeça das pessoas foi disso aqui. Tipo assim, você está disposto a perder tudo para ser meu discípulo? Você está disposto? Você está disposto a abrir mão de tudo? Você entende que falar que eu sou o Messias vai condenar você à morte? Porque muitos eram condenados à morte porque entendiam Jesus como Filho de Deus. Vocês lembram de Estevão? Quando Estevão estava pregando e o pessoal começou a apedrejar Estevão, e Paulo olhou aquilo e consentia com a morte de Estevão, porque Estevão estava pregando sobre Jesus. Então era muito literal isso aqui, era muito literal. E aí no versículo 28 fala assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se, com 10.000, pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada de paz e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja bem, hoje quando a gente fala de multidão, de seguidores, de mercado, o que todo mundo faz? Faz de tudo para agradar as multidões, para agradar as pessoas, para que a pessoa continue famosa, ganhando dinheiro, continue vendendo mais, a empresa continue crescendo. Hoje a regra do mercado é: você tem que agradar as pessoas, você tem que descobrir o que as pessoas querem para que você as mantenha comprando aquilo que você vende. Essa é a regra. Você tem que continuar produzindo músicas que
as pessoas escutem para que você continue vendendo as suas músicas, os seus álbuns. Por exemplo, eu, um crítico ferrenho da cantora Anitta, descobri que a cantora Anitta é uma excelente cantora. E eu não sabia disso. Vocês sabiam disso? Eu vi ela cantando umas músicas, ela é cantora nível top. Mas as músicas de qualidade não vendem. Ela fez o quê? Música que vende. Mesmo que para vender ela precise se tornar isso que ela se tornou. Mas ela quer vender. Eu vi um cara estudando sobre a Anitta e ele disse assim, a Anitta, ela entendeu que ela é um personagem e ela é a sua própria mercadoria. Então ela vai se transformando quando ela descobre o que o público quer para que ela possa vender mais. E ele falou assim, ela está fazendo mudanças no próprio rosto, aí a gente vai descobrir se ele acertou ou não. Está fazendo mudanças no próprio rosto porque ela está querendo entrar no mercado oriental. E ela quer ganhar e vender coisas lá na China. Então ela está mudando a sua fisionomia para poder ser aceita lá. Porque ela é a sua própria mercadoria. Cara, isso é incrível. Isso é incrível. Essa mulher é um gênio. Ela não tem absolutamente nada que eu valorizo, mas ela é um gênio. E Jesus, ele falou o contrário disso. Ele não quis agradar as pessoas, ele não quis manter a sua fama, ele não quis manter as pessoas próximas a ele a qualquer custo, ele não quis agradar as pessoas para que as pessoas então com um discurso confortável continuassem com aquela multidão aclamando ele como rei, falando que ele era maravilhoso. Ele joga para vocês e fala assim, olha, é o seguinte, vocês todos aqui, se vocês não renunciarem o que vocês têm, vocês não podem ser meus discípulos. É simples assim. Eu não estou aqui para competir com o seu padrão de vida. Eu não estou aqui para competir com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com o seu partido político, com a sua família, com o seu dinheiro, com o seu trabalho, com a sua beleza, com a sua nacionalidade. Eu não estou aqui para competir com isso. Se você quer ser meu discípulo, você tem que renunciar tudo. Tudo você tem que renunciar. E aí a gente começa a ver que essa palavra é uma palavra difícil demais. E aí ele fala assim, olha, você vai ter que fazer conta. Hoje a gente às vezes vai evangelizar e fala assim, não, vem para a igreja, Jesus vai te abençoar, Jesus vai te dar, Jesus vai te fazer, Jesus vai não sei o quê, e a sua vida vai melhorar, tal, tal. Jesus ele falou assim, antes de você decidir me seguir, você vai ter que fazer conta. Porque o cara foi construir uma torre. A torre, ela servia para duas coisas, ou para guardar mantimento, ou para torre de vigilância, né? Segurança e tal. O cara vai construir essa torre, ele precisa de estratégia, ele precisa de planejamento, ele vai investir tempo, ele vai investir dinheiro, e ele tem que fazer isso antes dele começar, porque depois ele começa e para no meio do caminho, e todo mundo fala, ih, olha lá que burro. Ele começou a fazer e não conseguiu. Ele falou assim, na vida de vocês é a mesma coisa. Antes de vocês falarem, eu vou te seguir. Jesus fala, faz conta, vê se vai valer a pena. Eu estou pedindo tudo que você tem. Vê se vale a pena. Estou pedindo tudo que você tem. Na nossa relação só tem um jeito, o meu. Tem a vida eterna, tem o céu, tem tudo que eu prometo para você. Mas no meio do caminho só tem uma vontade, a minha. Só tem um jeito, o meu. Só tem uma prioridade, o reino de Deus. Faz a conta, para você não começar e parar no meio do caminho. Aí ele dá outro exemplo, tem dois reis, um tem um exército com 10 mil, outro com 20 mil. O rei menor ele precisa planejar, ele fala, caramba, será que os meus 10 dão conta desses 20? Porque se não der, é melhor eu falar, que isso, tudo não passou do mal entendido, né? A gente deu umas caneladas aí, vamos conversar, tem espaço para todo mundo. Planeja, não vai entrar numa guerra, aí você vai tomar um couro e vai ficar pior do que no começo. Então a gente vê que Jesus nesse momento, ele estava descartando 3 tipos de fé. A primeira fé é a fé superficial.
De verdade, eu nunca conheci tanta gente que vai na igreja e tanta gente que fala de Deus e sobre Deus e tanta gente que escuta louvor igual eu conheço hoje. E olha que eu sou crente desde 1981. Eu nunca vi tanta gente ir para a igreja. Nunca vi. Nunca vi tanta gente falando de Jesus e escutando louvor. Eu nunca vi. Mas eu também nunca vi não ter diferença de quem é crente e de quem não é. Não dá mais para saber. Não dá, tipo, tudo virou igual e tudo arredondado para baixo. O cara é crente, o cara é líder, o cara é pastor, o cara é isso, mas o cara trai a mulher, o cara engana os outros, a mulher é uma chata, é uma fofoqueira, os filhos tudo escuta música pornográfica, isso tá tudo normal, tipo assim. Tá tudo legal. Não tem mais, você fala assim, cara, tem uma diferença. Tem uma... É isso, Jesus está descartando essa fé superficial. Jesus estava descartando a fé emocional. Ai, eu me sinto bem. Ai, porque é tão bonito escutar isso. Ai, porque a gente sente uma coisa no coração. Ai, porque eu acho tão gostoso. Jesus está falando, não cabe, não vai dar. Não vai dar. E a terceira coisa, Jesus ele estava descartando os benefícios imediatos. Jesus estava descartando isso. Ele fala assim, se você me seguir porque você quer ter bênção agora aqui, na sequência sua vida vai melhorar e você vai crescer, e você vai dar tudo certo, e você vai desenvolver. Jesus está falando assim, cara, você não está entendendo, não é isso, eu não estou te chamando para isso. Não é isso. Porque hoje a gente vê essa sequência, essa tríade aqui muito forte. As pessoas são superficiais, a fé é uma fé emocional, as pessoas falam assim, poxa, mas eu já estou indo há 3, 4 anos na igreja e eu ainda não casei, eu estou há 4 anos na igreja, meu casamento não mudou, eu já estou indo há 3 anos na igreja e eu ainda não arrumei emprego, eu ainda não mudei, é tudo assim, é imediato, é fé, é superficial, mas quando você fala assim, e o compromisso com Cristo? Não tem. E aí Jesus está falando assim, a proposta não é essa. A proposta do discipulado é, a partir de hoje, você vive para mim. E quando a gente vê pode mudar, Lu, por favor, isso. Quando a gente vê ele falando, se alguém vem a mim e não me aborrece, a seu pai, a sua mãe, ele está quebrando uma estrutura muito forte. E que talvez você tenha que quebrar também na sua cabeça. Quando Jesus estava dizendo isso, toda a estrutura judaica ele é formada a partir da família e da obediência irrestrita à família. As famílias eram verdadeiros clãs. Então honra teu pai e tua mãe, obedece ao pai e sua mãe. Você vê em Provérbios várias vezes falando da responsabilidade do filho para o pai, para a mãe. Você vê durante toda a Bíblia que isso é muito forte. Você vê que Jacó, Esaú iam lá, Jacó e Esaú foram lá e brigaram pela bênção do pai Isaac. O pai Abraão que escolheu a mulher com quem Isaac ia casar. Então, tipo assim, tudo eram grandes clãs, eram grandes famílias. E aí Jesus ele chega e ele fala assim, a gente precisa mudar essa estrutura. Por quê? Porque você não vai conseguir me seguir, você não vai conseguir ser meu discípulo, se a sua família estiver em primeiro lugar na sua vida. Como assim? Irmãos, hoje, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm para mudar a sua vida é porque elas são leais às maldades da sua própria família. Elas se mantêm leais ao mal que elas aprenderam na sua casa. Então você vê que tem mulheres que fazem mal para o marido para obedecer à mãe. Você vê que tem homens que fazem mal para os filhos para obedecer à mulher. Você vê que tem homens que fazem mal para a esposa para obedecer à mãe. Você vê que tem pessoas que fazem mal para sua própria família porque querem agradar o tio, porque querem agradar a avó, porque querem agradar. E aí Jesus ele fala assim, olha, essa estrutura não vai dar certo.
Vou dar um exemplo bem drástico aqui. Vocês viram o testemunho de um dos filhos de um dos líderes do Hamas ou não? Vocês já viram? Um dos líderes do Hamas tem um monte de filho, e um desses filhos que estava sendo treinado para assumir o comando do Hamas, entregaram uma Bíblia para ele e falaram assim: você tem que aprender sobre o cristianismo porque a gente tem que combater isso daí. E aí ele falou que conforme ele foi lendo o Sermão do Monte, você vai amar os seus inimigos, você vai perdoar. Ele falou que aquilo começou a trazer um conflito para ele, porque ele diz assim: vocês não entendem que quem é criado naquele universo ali do Hamas, naquele contexto, eles são ensinados e doutrinados a odiar, a destruir e fazer isso em nome de um bem maior. Então não existe uma outra visão de mundo. E quando aquilo chegou, e aí ele foi para os Estados Unidos, e aí ele se converteu e hoje ele é um missionário e ele fala do Hamas. Procurem lá no YouTube, filho do Hamas se converte, alguma coisa assim. Você vê um livro, inclusive o pastor Luiz Saião fala sobre isso. Mas veja bem, para ele continuar sendo leal à família dele, ele teria que continuar matando pessoas. Vocês entendem isso ou não? Para ele honrar o pai dele, ele teria que explodir gente. Para ele honrar a família dele, ele teria que explodir gente. Lógico, esse é um caso muito esdrúxulo, né? É um caso assim, muito fora. Mas às vezes você faz a mesma coisa. Quanta gente faz mal para o filho para agradar a mãe? Quanta gente faz mal para a esposa para agradar a mãe? Quanto homem, em detrimento da sua esposa e da sua família, fazem de tudo para agradar a mãe, para obedecer a mãe, para fazer o mal que a mãe quer? Quantas mães e pais e irmãos são descabeçados, não trabalham, gasta mais do que ganha, e aí o cara compromete o dinheiro dele e da família dele, emprestando cartão para a mãe, pagando conta do irmão, pagando o carro do irmão que bateu, pagando coisa pro pai que só vive bebendo, vive fazendo as coisas. Aí as pessoas falam: ainda não, mas não tem que honrar pai e mãe. Então é disso que Jesus está falando. Chega uma hora que você tem que quebrar algumas coisas, porque senão você não consegue ser discípulo de Jesus. Quantas mães, porque tem filho viciado, porque tem filho problemático, porque tem filho que nunca quis fazer nada certo na vida, aí a mãe compromete o filho que é bom para salvar o filho que não presta. Vocês já viram isso ou não? Aí você se deu bem na vida, você tem que ajudar seu irmão. Poxa, mas você vai morar nessa casa maior? Você vai colocar seus filhos na escola particular? E seu irmão, coitado, ele não tem nenhum carro para ele? Você acha isso justo? Acho. Eu acho. Irmãos, eu já vi isso acontecer. Eu já ajudei pessoas, não uma pessoa, pessoas nessa situação. A menina foi abusada sexualmente por alguém da família. Tio, padrasto, primo. E aí o que acontece? Essa menina cresce e tem uma filha. E aí vai para o Natal, vai para o Ano Novo, reunião de família. E aí o parente abusador vai lá e pega a filhinha no colo. Aí a mãe vai lá e fala: não, deixa não que... Aí a avó, a mãe, a tia fala o quê? Ai, que grosseria, não vai deixar seu tio brincar com a sua filha? Nossa, mas pra quê? Ai, virou mãe, virou superprotetora, ai, não sei o quê. Aí sabe o que a mãe faz para não ficar chato com a família? Deixa. Ela deixa. Porque senão vai ficar chato, senão a mãe dela vai brigar com ela, senão a avó dela vai brigar com ela. E aí teve uma história que foi muito forte, que aconteceu essa situação,
E a mãe viu que o pai estava, o tio estava pegando a filha dela e indo para o quartinho do fundo onde tinha abusado dela. E ela falou que ela, pensando em tudo isso, não conseguiu fazer nada. E aí um outro tio foi lá e pegou ela do colo e falou assim, não, vem brincar com o tio, não vai pra lá não sei o que, não sei o que. E aí tirou a criança do colo do tio abusador e levou a criança para outro lugar. Vocês estão entendendo que quando Jesus ele estabelece umas coisas, é porque ele não permite que a gente faça o mal, nem que seja para agradar seu pai, nem que seja para agradar sua mãe, nem que seja para agradar seu marido, nem que seja para agradar seus filhos, nem que seja para você ficar bem, para sua reputação ser boa. Jesus fala assim, o mal não pode prevalecer. E quem quiser ser meu discípulo não aceita o mal, não faz o mal, intervém contra o mal, mesmo que isso custe a própria vida. É isso que Jesus está falando. Não importa, às vezes a gente entende a fé cristã como se fosse uma máfia italiana. Ah, é meu filho, né? O filho do mafioso, ele podia matar, ele podia estuprar, ele podia roubar, ele podia fazer tudo, porque ele estava protegido pelo pai da máfia. Jesus fala assim, não. Você não ama o seu filho mais do que você me ama, você me obedece. E você muitas vezes vai aborrecer o seu filho, você vai frustrar o seu filho, você vai punir o seu filho, porque ele está fazendo o mal que eu digo que não é para fazer, porque não importa de onde vem o mal. Jesus diz, o mal tem que parar, o mal tem que morrer. Muitas vezes o mal não vem da pessoa, vem da permissão que essa pessoa dá para o outro fazer o mal. Por que isso? Porque é pai, porque é mãe, porque é amigo, porque senão vai ficar chato. Gente, se vocês soubessem o tanto de mulher que sofre em festa de fim de ano, porque o marido se junta com os irmãos, se junta com o pai e humilha a mulher, e humilha os filhos, e é agressivo, e trata mal para agradar a mãe, acaba com a mulher, na frente da mãe, na frente do pai, para se sentir pertencente à família. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Ah, é o filho bonzinho, ele é tão bom, ele faz tanto bem, ele faz o mal, ele faz o mal. Mães que protegem os seus filhos, que fazem mal. Eu lembro de uma vez, há muitos anos, uma senhora veio conversar comigo, e o filho dela, envolvido em várias situações ilegais, e colocava ela tudo no rolo. E ela falou assim, Denão, eu sou mãe, o que eu faço? E eu fui bem claro para ela, falei assim, Jesus disse que ele tem que estar em primeiro lugar. O que o seu filho faz não é lícito, não é legal. E uma coisa, você vai descobrir que seu filho não te ama, ele só te usa. E dá dó você falar isso para uma velha. Dá dó, o olho dela encheu de água. Mas ela acreditou em mim e acreditou na palavra de Deus. Chegou para o filho dela e falou assim, filho, eu não quero te prejudicar, você vai continuar fazendo essas coisas, só que a mamãe vai tirar o nome dela das suas empresas daqui 6 meses. O cara surtou, ameaçou, aí mostrou o bandido que era. Ameaçou, colocou coisa para seguir a mãe, detetive, colocou escuta no carro, colocou porque queria saber o que estava acontecendo. E aí ela voltou para conversar comigo e falou assim, meu Deus, meu filho é um demônio. Eu falei, eu sinto muito que você descobriu isso. Eu sinto muito. Mas ela foi liberta, sabia? Ela foi liberta, descobriu que o filho tinha roubado uma fortuna dela. Uma fortuna. E aí ela se posicionou contra o filho e falou, você vai me devolver tudo. Tudo que você tirou de mim, porque isso não é seu. Isso não era meu, isso era para dar para os meus netos, você vai me devolver. E a véia colocou ordem no barraco dela. Mas foi difícil. Foi difícil. Um outro senhor, um homem, falou assim, não, a minha mãe, ela maltrata muito minhas filhas. Ela humilha, ela despreza, e minhas filhas não estão querendo ir lá.
que eu faço? Você vai parar de levar suas filhas lá, você vai falar com a sua mãe, você vai falar assim, olha, ou você começa a respeitar as minhas filhas, e você começa a tratar elas bem, ou elas não virão mais aqui. Mas e se minha mãe nunca mais vê elas? Eu falei, olha que bênção para suas filhas. Desconstrói esse negócio que você tem que ficar enfiando criança embaixo de gente ruim, para você ficar sendo aceito por gente ruim, por gente que faz mal. Olha que bênção as suas meninas, que têm acho que 9 e 5 anos, se não me engano, olha que bênção elas crescerem, sem elas serem humilhadas, sem elas apanharem, sem elas serem coagidas, sem elas passarem por constrangimento. Olha que alegria viver assim. Jesus falou assim, vocês têm que aprender a me amar em primeiro lugar. E era esse o contexto que ele estava falando. E aí a outra coisa, irmãos, onde a gente bate isso aqui, é que ser discípulo de Jesus é viver como quem já morreu para si mesmo. Por quê? Porque muitas vezes a maldade, o egoísmo, porque muitas vezes o mal, ele está dentro do seu coração. Ele está dentro do seu coração. E Jesus ele bate muito forte. Primeiro ele bate na família. Você tem que se você não aborrecer, se você colocar em primeiro lugar sua mãe, seu pai, seu irmão, seus filhos, sua esposa, você não consegue ser meu discípulo. Se você colocar, e ele terminou falando assim, se você se colocar em primeiro lugar, se você não pegar a sua cruz e você não consegue ser meu discípulo. Por quê? Porque muitas vezes o mau desejo está no seu coração. O egoísmo está no seu coração. A ganância está no seu coração. A perversão está no seu coração. Está no seu coração. A ganância está no seu coração. A mentira está no seu coração. O orgulho está no seu coração. Ai, mas os sonhos que Deus colocou em mim, não foi os sonhos que Deus me deu. Isso aí é para quem é discípulo do David Leonardo. Para quem é discípulo de Jesus, não. Não. Ai, mas eu pensei que se Deus tivesse deixado eu ver, tivesse deixado eu tocar, e tivesse deixado eu sentir, é porque Ele ia me dar. Gente, quantos adolescentes compraram um Playboy? Porque eles tinham desejo de ver, de tocar e de sonhar com aquilo. Agora, isso é um sentimento puro? É um sentimento puro? Quantos homens vislumbraram o ganho fácil para ter carro, para ter casa e se sentirem importantes, sentiram o desejo? Isso é um desejo puro, vindo de roubo, vindo de bet, vindo de coisas ilícitas? Quantas pessoas no trabalho olham para uma mulher e desejam uma mulher que já é casada, que tem filhos e tudo? Irmãos, isso é aonde a gente entendeu que aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sonha, veio de Deus e foi Deus que colocou no nosso coração. Sabe que a gente não entende que a nossa natureza caiu e que a gente tem uma propensão enorme para desejar o que é mal? É sério mesmo que você se acha tão puro que você só deseja coisas puras? Você se acha tão espiritual que você só deseja coisas espirituais? Você se acha uma pessoa tão boa, tudo que flui de você é só bondade? A gente não pode se enxergar assim. A gente não pode se enxergar assim. A gente não pode pensar que, nossa, tudo que eu desejo foi Deus que colocou no meu coração. Não foi. Ah, mas e José do Egito? Mas José do Egito, Deus colocou no coração dele o que ia acontecer no Egito. Não era para ele. Deus mostrou o que ia acontecer do plano que Deus tinha para acontecer em toda aquela situação e tal. Agora é lógico que você vai sonhar e desejar um monte de coisa. Agora você não pode achar que dentro de você tem uma pureza, que você só quer o que é bom, porque não é verdade. E aí Jesus ele fala assim, você vai ter que morrer para si mesmo. E olha o que Paulo fala em Gálatas capítulo 2. Eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse ver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Paulo, ele assume isso que Jesus estava falando, que Jesus disse, e ele fala assim: a vida que eu vivo agora nesse mundo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo de acordo com aquilo que Cristo quer que eu viva. Eu me submeto àquilo que Deus quer. Eu me submeto a isso. Esse é o convite que Jesus faz para nós. Vocês estão entendendo, gente, não? Tá ruim a pregação hoje ou não? Tá sim. E eu mesmo prefiro o David Leonardo. É bem melhor. Eu só não gosto quando ele fala, não, mas o resto é bom. E aí você vai ter que fazer as contas. Porque Jesus, ele convidou as pessoas a fazerem as contas. Você parou para pensar que Jesus, ele diz que o seu dinheiro vai ser dele, o seu tempo vai ser dele, o seu planejamento vai ser dele e o seu investimento vai ser dele. Às vezes a gente foca tanto, no que os pastores usurpam, falando, você tem que dar o seu dízimo para a igreja, você tem que usar o seu dízimo, mas pensando não na organização da igreja, mas pensando na sua vida, que o seu dinheiro é de Jesus. Você está pronto para o seu dinheiro ser de Jesus? Para você estar andando na rua, e o Espírito Santo tocar o seu coração e mandar você entregar, não R$20, não R$30, mas uma quantia significativa para uma pessoa que está na rua, que você viu e que muitas vezes você nem conhece, e fala assim: olha, Deus me mandou te entregar isso aqui. Você está preparado para Deus falar para você, para Jesus falar para você: olha, tá vendo a faculdade daquele menino, daquela menina, você vai pagar. Mas meu Deus, minha Nossa Senhora é muito caro. Eu falo, não é a Nossa Senhora que está falando. Você vai lá e vai pagar essa faculdade para ele. Você está vendo aquele pastor, você está vendo aquele missionário que o cara gasta a vida para ajudar as pessoas? Você vai fazer o compromisso comigo que a partir de hoje quem vai pagar o salário dele vai ser você. Já parou para pensar que Deus pode fazer isso com você? Nossa, Denão, mas dá mais que 10%. Pois é, rapaz, você acredita que às vezes acontece? Porque a gente escolheu viver para Jesus. E que o seu tempo pode ser dele também. Ele falou assim: olha, você vai dedicar um tempo agora na sua semana e você vai lá para ajudar aquelas pessoas ali, porque elas precisam do seu conhecimento. Elas precisam que você divida com elas aquilo que você tem. Elas precisam. Você está planejando a sua vida, você vai mudar para tal lugar, você vai investir em tal empresa, você vai comprar tal casa, e você fala assim: opa, peraí, o seu planejamento, vamos conversar sobre ele, talvez você esteja equivocado, vamos planejar de um outro jeito. Vocês estão entendendo o que é a nossa vida pertencer a Jesus? A gente estar aberto para que Deus diga o que a gente vai fazer com aquilo que Ele nos deu. Aí é um outro nível de fé. Aí a gente começa a sentir saudade de ter que cumprir escala, de ter que dar dízimo, de ter que fazer reunião de oração, discipulado, fazer um monte de coisa, porque é mais fácil fazer essas coisas. Quando a gente coloca a nossa vida na mão de Jesus assim, a gente fala: Jesus, e agora? O que eu faço? E às vezes nós vamos fazer coisas que são absurdas. Eu escutei uma pessoa contando o testemunho dela, e ele estava lá no lugar e ele simplesmente falou assim que ele estava no lugar e Deus mandou ele levantar e abraçar uma pessoa. Aí ele falou: não, pelo amor de Deus, não gosto nem de abraço, ainda mais com quem eu não conheço. E Deus falou: você só vai abraçar a pessoa. E ele foi lá e levantou e falou assim: olha, Deus estava falando para eu te dar um abraço. E abraçou. E o outro homem começou a chorar, e 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 chorar. E aí discorre toda uma história do porquê estava acontecendo isso. Que um cara foi liberto e salvo porque uma pessoa escutou Deus falando: vai lá e abraça ela. É muito legal isso, não é? É muito legal.
Às vezes Deus vai falar para você, tá bom, olha, essa mágoa já está no seu coração há bastante tempo, agora está na hora de você perdoar. Já ficou muito tempo aí. Eu sei que é difícil perdoar, e eu também sinto uma raiva de vocês que vocês não imaginam. Mas está na hora. E aí você vai ter que entender, você vai ter que pensar se você vai lutar contra isso ou você vai se render. É a escolha que você tem que fazer. E para a gente terminar, hoje muitas pessoas vivem assim. Acham que estão debaixo da bênção e da presença de Deus. Acham que estão indo para o céu. Mas o coração está cheio de ganância, de ódio, de malícia, de egoísmo, de maldade, de perversão e de crueldade. E as pessoas acham que está tudo bem, porque elas cantam bonito, porque elas vão para a igreja, e aí vem aquela fumaçona, aquele louvorzão bonito, e ela sente aquele arrepio, e aí ela escuta aquela palavra, vai tudo dar certo, o mar vai se abrir sobre a sua vida, as bênçãos de Deus serão derramadas sobre você, onde você colocar o seu pé, Deus vai te dar por herança, e ela sente aquele negócio forte aqui dentro, ela acha que elas estão na bênção e na presença de Deus, mas não estão. Porque o coração está podre, o interior está podre. Se você quer estar debaixo da bênção de Deus, se você quer estar debaixo da graça de Deus, se você quer andar na presença de Deus, e se você quer ir para o céu, a cruz tem que estar no seu coração, e você tem que estar disposto a morrer para a sua maldade, para o seu egoísmo, para a sua crueldade, para a sua malícia, para as coisas que estão no seu coração, que ninguém está vendo, e que Deus está vendo e fala assim, está na hora de você morrer para essas coisas aí. Se você quer ser meu discípulo, a cruz tem que estar dentro do seu coração. A cruz tem que estar no seu coração. Para a gente terminar, para ser crente basta crer. Para ser discípulo de Cristo, você precisará pegar uma cruz, a sua. E a oração do discípulo é essa: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como você quer. Foi essa oração que Jesus fez. Você pode falar para Deus tudo o que você quer, mas você termina a sua oração falando, meu Pai, se for possível que eu não passe por essa situação, se for possível que eu seja livre disso, se tiver outro caminho eu prefiro, mas não seja feito como eu quero, mas como você quer. A partir desse momento você se torna um discípulo de Cristo. E esse é o convite que Jesus faz para nós. Então, por que muitas vezes eu não faço apelo nas minhas pregações? Porque você vai ser levado pela emoção do momento. Não, eu quero, eu aceito, é isso que eu quero para a minha vida. Mas Jesus fala assim, vai para sua casa, faz a conta. Pensa. Antes de você sair fazendo compromisso, aí pensa, é isso mesmo que você quer? Eu queria que você voltasse para sua casa pensando, eu quero mesmo ser discípulo de Cristo. Porque Jesus não exige perfeição. Entenda isso. Jesus não está falando, olha, sejam perfeitos e me sigam. Ele não está falando isso. Ele quer que você tenha um compromisso integral com Ele, para permitir que Ele transforme a sua vida. Amém? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, confrontados por essa palavra, eu quero pedir que o Senhor, o Teu Espírito Santo, estejam tocando nos nossos corações aqui. Nós vivemos hoje na propagação de um evangelho de triunfo e de bênção, um evangelho de conquista que pouco fala de cruz, que pouco fala de santidade, que pouco fala de arrependimento. Vivemos um evangelho de emoção, um evangelho superficial, uma propagação do evangelho de benefícios imediatos. Mas o Senhor chamou a gente para um compromisso que custa a nossa vida, que reestrutura as nossas relações, que muda as nossas prioridades. Um compromisso que transforma a nossa vida de tal maneira que a gente não procura, não aceita o mal, venha ele de onde vier, de nós mesmos, da nossa mãe, do nosso pai, do nosso filho, dos nossos amigos, do sistema, do partido político. Aonde Jesus não está, não importa, a gente não aceita.
É um compromisso que arranca de nós a malícia, o orgulho, a ganância, o egoísmo, a maldade, enche o nosso coração de bondade, de amor, de sacrifício, de vida, de fé, de alegria e de paz do Espírito Santo. É para isso que o Senhor tem nos chamado. E eu peço que o Senhor esteja nessa manhã tocando os nossos corações. Que a gente se mova dessa fé superficial, emocional, dessa fé que busca somente as bênçãos que eu preciso para esse dia, para uma fé de um compromisso profundo com Jesus Cristo, onde o mal vai morrer em mim, onde a cruz todo dia vai ter um efeito na minha vida, onde eu vou escolher viver como se só Cristo existisse e nada mais. E através disso as minhas relações serão mudadas, o meu comportamento é mudado, a minha mente é mudada. É o que nós queremos te pedir. E que cada coração aqui reflita, medite sobre isso e aceite o compromisso, ou não, de te seguir e de ser seu discípulo. É o que eu quero te pedir, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Espero que essa mensagem fique na sua cabeça durante esses dias. E que o Espírito Santo esteja com você. Tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.